Então, semana passada falamos sobre, quinta-feira passada falamos sobre a preocupação, e agora iniciamos o nosso quinto encontro, onde vamos falar sobre o medo. Mas a gente vai iniciar o encontro, como eu anunciei na semana passada, fazendo a prática da respiração consciente. A gente lembra que antes de aplicar aquelas 5 etapas, e hoje eu vou falar sobre elas novamente, a gente respira com consciência. A gente traz atenção para o aqui e para o agora, apazigua as emoções, integra a mente e corpo, concentra a mente. Isso é fundamental para que nós tenhamos clareza, equilíbrio, assertividade na hora de transformar uma emoção. Então, vamos iniciar o encontro praticando. Eu peço que vocês coloquem o corpo numa posição adequada. Eu lembro que o que chamamos de posição adequada é o corpo firme, mas confortável, de preferência com a coluna ereta. Colocando o corpo nessa condição, isso já favorece a uma mente calma, a uma mente tranquila. Então, você pode fechar os olhos e voltar a atenção para a respiração. Você sente o ar entrando e saindo do corpo. De maneira agradável e confortável, torna as suas inspirações mais profundas e as suas expirações um pouquinho mais lentas. Respirando pelo nariz. Ao inspirar, confere se o seu abdômen avança. Em seguida, enquanto expira, confere se o seu abdômen recua. Assim, sentindo o ar entrando e saindo do corpo, você sente o corpo. E se sentindo presente no corpo, você naturalmente sente o contato do corpo com o local onde ele está. Seja uma cadeira, seja a sua cama, seja uma almofada. Sente o contato do corpo com o local. Esteja ao mesmo tempo consciente do contato do corpo com o local onde ele está, do próprio corpo e do ar entrando e saindo do corpo. Você já sabe que de vez em quando a mente vai escapar. A atenção vai com o pensamento em relação ao passado ou ao futuro. Quando isso acontecer, não se aborreça, pelo contrário, se alegra por ter percebido. E nesse exato instante, você volta a atenção para a respiração, sente a respiração acontecendo no corpo, sente o corpo onde ele está. Presente no contato do corpo com o local, você desperta a consciência do aqui. Presente no ar entrando e saindo do corpo pelo nariz, você desperta a consciência do agora. Assim vamos cultivando essa condição de inteireza no momento presente.
Ok. Nós vamos abrindo os olhos, deixando a respiração livre e, naturalmente, trazendo e mantendo a atenção nesse instante. Eu já falei para vocês que essa técnica deve ser feita 2 vezes por dia, durante 5 minutos. E à medida que a gente vai desenvolvendo essa habilidade, porque meditação é um treinamento para a mente. Então, à medida que a gente vai desenvolvendo essa habilidade de manter a atenção no aqui e no agora, vai ficando cada vez mais fácil, em qualquer momento, em qualquer lugar, com qualquer pessoa, fazendo qualquer coisa. Sempre que perceber que a mente está fugindo do momento presente, isso é, sempre que você perceber que está se desconectando da vida que acontece no aqui e no agora, você pode repetir mentalmente: o passado não existe mais, o futuro ainda não chegou, a vida acontece no momento presente. Então você volta todo o seu interesse para esse instante. Vocês vão repetir, vocês vão ouvir o professor repetindo isso em praticamente todos os encontros, porque isso vai fazer diferença para a gente lidar com todas as emoções. A gente vai ver isso hoje em relação ao medo, mais adiante em relação à culpa, ressentimento, raiva e tristeza. Agora, começamos a falar sobre o tão temido medo. Muita gente tem medo de sentir medo, mas é importante que a gente se familiarize com o medo. É muito importante que a gente reconheça, aceite e acolha, para a gente poder olhar profundamente e liberar. Isso só vai acontecer, né, se a gente decidir se familiarizar com ele. Mas talvez o medo seja a emoção mais difícil de todas para a gente tomar essa decisão. Eu vou me familiarizar. Quando ele bater a porta, eu vou abrir, vou oferecer um chá para ele, vou oferecer o que ele tem para me falar, vou ouvir com atenção o que ele tem para me falar, né, para depois agradecer a mensagem, os ensinamentos e deixá-lo ir embora. Por que com o medo é mais difícil do que, por exemplo, com a própria tristeza, o ressentimento, ou até mesmo a preocupação? É porque esse sentimento do medo quase sempre implica numa ameaça. Quando sentimos medo, nos sentimos ameaçados de alguma maneira. Pode ser uma ameaça em relação à própria vida, ou uma doença que vai me privar de um monte de coisa, me fazer ficar dependente, né, perder alguma coisa que é muito cara para mim, medo que aconteça alguma coisa ruim com alguém que eu amo. Então, o medo, de certa forma, está ligado à ameaça. Vocês podem reparar que nós não gostamos de conversar sobre assuntos que despertam essa emoção do medo. E é bem importante que vocês entrem em contato com isso agora. Se alguém puxa um assunto e o que a pessoa está falando, de alguma forma te coloca em contato com o medo, a gente logo diz: não, eu não quero falar sobre isso, não. Vamos mudar de assunto. Nessa hora, a gente não tem como se familiarizar com o medo. Quando a gente muda de assunto, o sentimento pode desaparecer. Dependendo do assunto, surge até outro sentimento. Quem sabe um bom sentimento, se for um assunto do seu agrado, mas o medo continua ali. Ele não foi embora. Você não desengatilhou ele. O que você está fazendo é tropeçando naquilo que seria o primeiro passo das 5 etapas. Você não está reconhecendo, você não está se abrindo nem para reconhecer. É o medo que está aqui comigo. Muito menos para aceitar e para acolher. Com isso, você não pode olhar para ele e não vai liberar. Qual o problema que está por trás disso? A gente não pode fugir a vida inteira do medo. Tem uma hora que a gente tem que olhar para ele. E lembra, gente, no final das contas,
toda emoção, todo sentimento negativo tem uma mensagem positiva para a gente. Mostra para a gente o que a gente pode melhorar, mudar, cultivar, transformar para evoluir, aprender, crescer, despertar. Então, o medo é, sem dúvida alguma, um dos nossos grandes desafios, porque nós temos uma tendência de não querer entrar em contato com ele, porque ele coloca a gente em contato com ameaças que podem ser reais ou imaginárias. A gente já vai falar sobre isso. Mas o nosso primeiro passo nessa aula sobre o medo é se abrir para se familiarizar com o medo. Quando você perceber que está acontecendo alguma coisa, ou alguém puxou algum assunto que te traz medo, não foge desse assunto. Não foge dessa situação. Reconhece que você está sentindo medo. Aceita que você está sentindo medo. Mas para que isso? Para que no acolhimento você possa observar em profundidade e liberar esse medo. E ir além do medo. Então, a gente vai começar a falar agora sobre o medo. Primeiro, é interessante saber que, diferente da preocupação, o medo tem uma história e uma função. Eu falei para vocês que a preocupação é um estado mental absolutamente inútil. Não é o caso do medo. O medo tem uma função. Antes da função, vamos falar sobre a história do medo. Então, certamente vocês não lembram, eu pelo menos não tenho memória alguma de quando eu estava dentro da barriga da minha mãe, mas todos já estivemos dentro de um outro corpo. E quando estávamos dentro das barrigas das nossas mamães, a gente não precisava fazer esforço nenhum para sobreviver. Nossas mães bebiam água por nós, se alimentavam por nós, respiravam por nós. E através do cordão umbilical, nós recebíamos o oxigênio, os nutrientes, enfim, tudo que é necessário para manutenção da vida. Não tínhamos problemas com frio e calor, por exemplo. Ali dentro estava sempre quentinho, aconchegante. Até que passados 9 meses, para a maioria, alguns vêm um pouquinho antes, até que passados 9 meses, de repente, aquele corpo dentro do qual a gente morava coloca a gente para fora, até porque a gente já não cabe mais ali. E a gente se vê numa outra condição. A gente lida com uma luz que a gente não conhecia e a gente se assusta com a luz. A gente lida com o ter que respirar agora para oxigenar o corpo, para oxigenar os órgãos. E a gente sabe que o início desse processo é desafiador. A gente sabe que as vias respiratórias, no momento, contêm líquidos, por exemplo, e a gente tem que superar isso tudo. Agora, para me alimentar, para mamar, eu tenho que fazer um esforço, eu tenho que aprender. E esse momento, certamente, por mais belo que seja, mas gera alguma angústia. Antes eu tinha alguém para fazer tudo para mim. Agora eu tenho que fazer a minha parte. Continuo dependendo desse alguém. Agora eu conheço também do lado de fora, em muitas ocasiões, o papai, os avós. Mas agora eu tenho que fazer um esforço e continuo dependente de um monte de gente. E assim vamos nós, seres humanos, até quantos anos? 3, 4, 5? No planeta nós somos a espécie que por mais tempo fica dependente de alguém para cuidar da gente. Então é muito natural que nessa fase a gente sinta medo. Esse é o medo primordial. E daí vamos crescendo, crescendo, crescendo. Chega uma hora que a gente já pode se virar sozinho. A gente já tem algum discernimento, alguma maturidade, onde não estamos tão dependentes dos nossos pais, dos nossos responsáveis. A gente não depende de uma outra pessoa. Mas muitas vezes
aquelas sensações do será que eu vou dar conta? Está muito difícil. Será que vai ter alguém para me ajudar? Muitas vezes isso acompanha a gente. Então, esse é o medo que a gente tem que aprender a superar e a gente tem que ajudar essa criança que está dentro de nós, né, a compreender que agora somos adultos. Já já eu vou falar sobre isso. Essa é a história do medo. É natural que todo mundo, em algum nível, sinta medo. Não tem nada de errado com isso. E o medo também tem uma função. Qual é a função do medo na natureza? É acionar o nosso mecanismo de autopreservação. Quando esse corpo está diante de uma ameaça real à vida no corpo, à integridade física, ou uma perda muito relevante, surge medo. E esse medo não é negativo. Esse medo é positivo. É porque ele aciona o mecanismo de autopreservação. Ele aciona o mecanismo de luta e fuga. Porque, de vez em quando, esse corpo realmente se vê diante de uma ameaça real para ele, corpo. E esse sentimento de medo é o aviso, opa, para tudo, que agora a prioridade é resolver essa situação. Para quê? Para a autopreservação. E na hora que vem esse sentimento de medo como mecanismo de autopreservação da natureza, o corpo produz substâncias onde ele ganha muito mais força, muito mais agilidade. A mente fica muito mais atenta, raciocina numa velocidade muito maior, porque a gente tem que tomar decisões rápidas, agir de forma rápida, muitas vezes utilizar a força. Então, o medo também tem essa função importante. Agora, o ideal é que a gente sempre soubesse discernir entre uma ameaça real e uma ameaça irreal. Já já a gente vai olhar para isso de forma detalhada. E quando diante de uma ameaça real, o medo der o sinal, né, a gente ouve o sinal, se prepara para lidar com a situação e o medo cumpriu o papel dele. Ele não tem mais função. Eu me lembro uma vez que estava indo dar uma aula apressado, lá em Niterói, e a principal avenida de Caraí, que é o bairro que eu moro, chama-se Roberto Silveira. A principal, que eu digo, é a maior. E como eu estava atrasado, quando eu cheguei na Roberto Silveira, o sinal estava aberto para os carros. Aí eu pensei, bom, eu vou tentar atravessar mesmo com o sinal aberto. A pressa influencia, às vezes, o nosso pensamento, a impaciência. Na hora que eu botei o pé na rua, me deu uma sensação de medo. Medo. O corpo fala, peraí, você vai me colocar em risco? E nessa hora a gente respira, reconhece que o medo deu um aviso. E como eu lido com isso? É bem melhor chegar 2 minutos atrasados para dar uma aula do que, de repente, colocar em risco uma encarnação por causa de 2 minutos. Eu vou colocar em risco a integridade física. Então, o medo, às vezes, ele dá um aviso e diz, olha, perigo. Eu já vivi uma outra situação muito curiosa de como esse conhecimento fez diferença, tanto para lidar com a situação, quanto para ficar bem depois da situação. Há bons anos, eu estava preparando um seminário para apresentar no Centro Saibaba de Niterói. Então, numa sexta-feira à noite, eu fui para uma lan house, meu computador havia quebrado, para terminar de digitar alguma coisa e imprimir. O seminário era num sábado de manhã. Então, eu estava na lan house, umas 9 horas da noite, e entraram 2 rapazes e anunciaram um assalto. 2 rapazes armados, um ficou na porta, o outro foi recolher as coisas das pessoas. Eu era o último da fila, eu estava no computador mais longe. Na hora que eu vi a arma, o que esse corpo... Na hora que a mente diz assim, opa, a vida do corpo está ameaçada. A gente sente um aperto no peito, a gente sente o estômago queimando, medo.
né? E o medo dando um aviso, olha, não é uma situação qualquer, é uma situação crítica. Então, respira. Umas inspirações profundas, umas expirações lentas. E o medo não te domina. Você não corre o risco de fazer um movimento brusco numa hora inadequada, né? De repente, para salvar uns trocados que estão na carteira, uma aliança, um tênis e um relógio, você colocar a vida do corpo em risco. Então, à medida que a respiração foi controlando, eu pensei assim, eu nesse instante não estou sendo assaltado, nesse instante eu estou trabalhando para o avatar. E continuei digitando na maior tranquilidade até chegar a minha vez. Aí quando chegou a minha vez, eles já estavam apressados para ir embora, eu estava com um tênis caro, porque na época eu ainda jogava basquete, então um tênis de basquete bem caro, estava com a aliança no dedo e com o telefone celular. Aí quando chegou a minha vez, o rapaz me olhou, aí eu bem devagar abri minha carteira, peguei o dinheiro que tinha dentro da carteira, dei na mão dele, ele pegou e foi embora. Né? Ainda saí no lucro, assim. E graças a esse controle que vem da respiração, do reconhecimento, o que surgiu foi medo, né? Ele me trouxe um aviso aqui, mas ainda não está acontecendo nada comigo. Não está acontecendo nada de grave realmente nesse instante comigo. Né? Deixa eu continuar presente no momento como ele é. Eles assaltaram todo mundo, não teve nenhum tiro. Então a gente sai da situação, por exemplo, sem nenhum estresse pós-traumático. Tem muita gente que acha assim, quem passou por determinada coisa, né, inevitavelmente vai sofrer lembrando dessa coisa no futuro. Depende do como você passa. E nas outras aulas do curso, que a gente vai falar de ressentimento, de culpa, a gente vai ver que não é bem assim. Mesmo quando no passado acontece alguma coisa difícil, a gente não precisa sofrer no presente por isso. Então vamos lá, gente. Falando sobre esse medo que vem de quando somos bebezinhos, criancinhas, né? De repente temos que nos virar para aprender um monte de coisa, e dessas coisas dependem a nossa sobrevivência, né? Dependemos de outras pessoas, muita gente ainda cresce com esses traços. Então é bem importante a gente reconhecer, né? Se a gente acha que não vai dar conta sozinho, por exemplo, de qualquer coisa que seja, e de conversar com essa criança, né, de olhar para dentro da gente mesmo, né, e despertar aquela autoconfiança, aquela fé, né, e começar a falar para você mesmo. Vai lá. Você, por exemplo, já aprendeu a levantar e sair andando. Isso ninguém pode te ensinar, podem te dar apoio. Mas vocês já pararam para meditar sobre isso? Vocês, eu, nós que engatinhávamos, de repente nós levantamos e saímos andando. Lembra disso? Você já levantou e saiu andando. Talvez você tenha que fazer isso nesse instante novamente, mas num outro sentido, no sentido de ter mais autonomia. Então, tenha absoluta convicção que você é capaz de dar conta de qualquer coisa que seja em relação a obter tudo aquilo que é básico para a sobrevivência desse corpo. Você já passou pelos testes mais difíceis. E você pode fazer sozinho, você pode fazer sozinha. É importante que você diga isso para você mesmo. O medo, muitas vezes, né, esse medo primordial, muitas vezes está aí para nos ensinar a como despertar essa autoconfiança, essa autoestima, essa fé em si mesmo. O Sai Baba diz que você só vai ter fé de verdade em Deus quando antes tiver fé de verdade no seu próprio potencial interior. Então, não tem nada de errado, nem de inadequado, sentimentos de medo, de insegurança, que você não sabe muito bem de onde vem.
né? Provavelmente são marcas daquele bebezinho, daquela criancinha, que teve que fazer um grande esforço, né, para respirar, para se movimentar, para aprender a mamar, depois se viu dependente de muita gente. Diz para você mesmo, eu cresci, já deixei essa etapa para trás, agora eu confio na minha capacidade, no meu potencial. Eu não sou sempre dependente de alguma pessoa. Eu posso caminhar com as minhas próprias pernas. Eu posso ir sozinho. E sobre o medo, como uma função natural, como mecanismo de autopreservação, é fundamental que a gente aprenda a reconhecer aquele medo que vem de uma ameaça real e aquele medo que surge de uma ameaça e é a nossa mente que está criando. Provavelmente a gente vai lidar mais com esse tipo de medo. Então, esse discernimento é fundamental. Então, se o medo vem em função de uma ameaça real, eu já dei 2 exemplos disso, atravessando a rua e durante o assalto. Se o medo vem de uma ameaça real, ele te traz o sinal, te coloca em estado de alerta, pronto para o confronto, você se centra e você tem o que fazer com essa energia que surgiu. Esse medo é seu amigo, desde que você não deixe ele te dominar. Ele te dá o aviso, te deixa preparado e agora você lida de forma direta com a situação no aqui e no agora. Mas a maioria dos nossos medos não se configura dessa maneira. A maioria dos nossos medos não tem relação alguma com algo real que esteja acontecendo no momento presente. A maioria dos nossos medos tem relação com a nossa mente imaginando uma ameaça no futuro. E a gente não tem como lidar com o futuro. Nós não podemos fazer nada no futuro porque a vida acontece no momento presente. Daí a importância do treinamento que fizemos hoje no início do encontro, do treinamento que eu peço que vocês façam 2 vezes por dia, 5 minutos de respiração consciente. No primeiro ou no segundo encontro, eu falei com vocês sobre o seguinte: cuidado para não menosprezar essa prática, porque ela é extremamente simples, mas ela pode ter um efeito transformador e libertador para a sua vida. Quando se trata desse medo, da mente imaginando que lá adiante alguma coisa te ameaça, pode acontecer alguma coisa que cause dor, ferimento, e tire a vida desse corpo, de alguém que você gosta. Se você simplesmente tiver a habilidade de reconhecer isso como medo, e que esse medo vem da sua imaginação, que pode até estar projetando uma situação que aconteceu no passado, e tirar a atenção desse pensamento, trazendo para a respiração, sentindo a respiração no corpo, sentindo o corpo onde ele está, e se voltando totalmente para aquilo que o momento presente oferece, você já pode se liberar de muito medo, de muita ansiedade. Nesse sentido, a recomendação se assemelha à aula da preocupação. Deixa eu contar um segredo para vocês. Eu gosto de dizer assim para os meus alunos: a nossa atenção está para os pensamentos da mesma maneira que a respiração está para o corpo. De que maneira a respiração está para o corpo? De maneira vital. Se esse corpo para de respirar, o que acontece com ele? Ele perde a vitalidade, ele perde a vida. O mesmo acontece com os nossos pensamentos quando nós tiramos a atenção deles.
Um pensamento, para se manter vivo na sua mente, depende da sua atenção. Se você deliberadamente reconhece esse pensamento como falso, a mente começa a imaginar uma ameaça no futuro, aquilo de negativo que pode vir a acontecer. Aí o corpo reage com esse sentimento, com essa sensação de medo, né? Às vezes fica gelado, às vezes treme, às vezes o batimento cardíaco acelera. Se você tem essa capacidade de reconhecer esse pensamento como imaginação, não tem conexão com a realidade no momento presente, e deliberadamente tira a atenção dele, esse pensamento perde a sua vitalidade, perde a sua força e desaparece. Consequentemente, o efeito que ele gerou no corpo também vai começar a desaparecer. O Eckhart Tolle, autor do Poder do Agora, o Poder do Silêncio, um grande mestre, ele diz: a emoção é a reação do corpo a um pensamento. A emoção é a reação do corpo a um pensamento. Se você reconhece esse pensamento como falso, essa reação já perde um pouco de força. Se você tira a atenção desse pensamento de forma deliberada, isso não é escapismo, é porque você compreende que não faz sentido manter a conexão com um pensamento que não corresponde à realidade. A realidade é aqui e agora. Essa sensação no corpo pode cessar. Não é a abordagem da aula de hoje, mas a gente pode fazer o caminho inverso também. Eu, essa semana, por exemplo, estou dando uma aula de Hatha Yoga voltada para os cuidados para a região lombar do corpo e o chakra básico. Geralmente, o medo se reflete aí. Se você tem dor na lombar, certamente tem alguma sensação de insegurança, medo. Então, a gente trabalhando o corpo também, a gente pode produzir um efeito direto no campo emocional. Aqui a gente está indo por outra via. A gente está trabalhando no nível mental, que é a proposta do nosso curso. Então, eu motivo a vocês, mais uma vez, pratiquem esses 5 minutos por dia de respiração consciente. Façam 2 sessões. Esse é o melhor presente que vocês podem dar para vocês mesmos. Qualquer coisa que a gente compre para a gente, o que a gente está buscando? Ficar feliz no momento presente. Aquele objeto que comprou. Se a gente se deu de presente uma viagem, eu fico feliz fazendo essa viagem, e assim por diante. Mas a gente lembra que a paz e a felicidade dependem menos dessas coisas do lado de fora e dependem muito mais do nosso estado interno. E a respiração consciente, como já vimos, traz um número grande e relevante de benefícios em relação a ficar bem internamente, para poder expandir esse bem para o lado de fora. Eu repito aquele ensinamento do Buda: a paz está dentro de você, não saia para procurá-la do lado de fora. E isso não quer dizer que não há paz do lado de fora. Quer dizer que quando você encontra dentro de você, você pode oferecer para o lado de fora. E aonde você estiver, a paz estará com você. Então, existe esse medo imaginário, medo em relação a alguma coisa que possa vir a acontecer no futuro. Se você reconhecer isso, respira, sente o corpo onde ele está, afirma, esse pensamento é imaginação, não sei se isso vai acontecer. O que eu sei é o que está acontecendo no aqui e agora, e volta toda a sua atenção para o aqui e para o agora. Mas existe também uma outra possibilidade. Eu posso imaginar, ou melhor, a minha mente pode tentar me convencer, porque não sou eu imaginando deliberadamente. Por isso eu prefiro mudar a maneira de falar. A partir da forma como a mente está pensando, interpretando o momento presente, porque dentro do automatismo mental, não é raro que a mente interprete
de forma equivocada o que está acontecendo no momento presente. Então, a partir de uma interpretação ou de um mau entendimento do que está acontecendo no aqui e no agora, a mente pode entender que a gente está correndo um grande risco no momento presente. E eu começo a ter medo de alguma coisa no aqui e no agora, mas essa coisa não está acontecendo. É sobre isso que a gente vai falar agora e sobre o como lidar com isso. Mas antes me veio à mente um trechinho do livro Atenção Plena que eu quero compartilhar com vocês, para que vocês compreendam bem como a nossa mente automática interpreta de forma equivocada aquilo que ela está ouvindo, aquilo que ela está vendo, e muitas vezes, né, aquilo que ela está experimentando através dos outros sentidos, no aqui e no agora. Então, ouçam com atenção essa história. Joãozinho está indo para a escola. Ele está preocupado com a prova de matemática. Ele não sabe se vai conseguir controlar a turma. Afinal de contas, isso não faz parte das atribuições de um porteiro. Ouviram a história? Então eu pergunto para vocês, quem é Joãozinho no início da história? Provavelmente surge na mente de vocês um aluno. Quem é Joãozinho no meio da história? Provavelmente surge na mente de vocês o professor. Quem é Joãozinho no final da história? O porteiro. Foi isso que surgiu na mente de vocês? Mas, em verdade, eu estou falando do porteiro desde o início da história. Eu não falei em momento algum que ele era aluno, nem que era professor. Mas vejam como a nossa mente, a partir dos seus automatismos, dos seus condicionamentos, das associações que ela faz, ela define algo como real, mas que não é real. Joãozinho não era o aluno, Joãozinho não era professor, ele era o porteiro desde o início. Então não é raro que, dependendo do que está acontecendo nesse instante, a mente faça também associações com situações do passado ou com coisas que ela ouviu e, de repente, você nem percebe essas associações sendo feitas. Quando vê, você já está com um sentimento de medo e depois a mente justifica de alguma forma e você está lidando com uma ameaça irreal, mas como se fosse real. Imagine se eu, aqui agora dando aula para vocês, eu posso ver o local que vocês estão, né, quem está com o vídeo aberto, e eu dissesse assim para vocês, tem um escorpião aí. Imaginem que eu estou dizendo, mas que esse escorpião não está aí. Mas vocês acreditam que o escorpião está aí. E se você acreditar que tem um escorpião pertinho de você, como o corpo reage? Com medo. Né? Um escorpião, o veneno dele pode ser letal. Então, o mecanismo de autopreservação é acionado, né? Substâncias são produzidas, a mente fica mais atenta, o coração bate mais rápido, eu preciso preservar a vida, mas não tem ameaça. Mas se você acha que tem ameaça e você ainda não conseguiu vencer essa ameaça, todo esse processo, né, se intensifica. O que acontece é que não tem ameaça, mas à medida que o corpo responde de forma mais intensa, parece que a mente acredita mais ainda na ameaça. De repente você está em pânico, mas não tem ameaça. Então é importante que a gente compreenda o seguinte, e é importante mesmo, gente, essa compreensão. O nosso cérebro é um órgão extremamente inteligente, mas ele não sabe diferenciar o que é um fato de um simples pensamento.
um fato real que está acontecendo de um simples pensamento. Se a gente acredita em um pensamento como sendo real, todo o corpo reage a esse pensamento como se fosse um fato. O problema é que quando não é um fato real, a gente não tem o que fazer com toda essa energia que o corpo gerou. E tem uma hora que a gente perde totalmente o controle. Quando isso acontece em relação ao medo, é quando a gente entra em pânico. E a gente pode usar isso ao nosso favor também. Eu vou dar um exemplo para vocês. Atletas, quando se lesionam, durante o período que tem que ficar sem treinamento, não é raro, atletas de ponta, né, que eles sigam com um psicólogo, por exemplo, e estejam sentados ou estejam deitados, dependendo da condição, da onde é a lesão, fechem os olhos e se visualizem treinando. E hoje sabe que se, por exemplo, um corredor, né, para e se visualiza ali na posição da largada, né, na corrida, na chegada, ele aciona todas as áreas do cérebro ligadas a esses processos. Ele aciona todos os músculos, né, que estariam funcionando dentro do objetivo dele. E ele pode se manter em forma só pelo poder do pensamento, da imaginação. Nesse caso, ele está utilizando esse processo a seu favor. A gente poderia, em muitas ocasiões, usar a nossa mente a nosso favor, mas para isso a gente tem que aprender primeiro a não permitir que a mente use a gente. Então, vocês já vão compreender o porquê que essa compreensão é importante. Então, mais uma vez, atenta para o que eu estou falando. O cérebro é muito inteligente, mas não consegue diferenciar um fato real de um pensamento. Se ele acredita que aquele pensamento que surgiu é real, mesmo não sendo, ele faz com que todo o corpo se prepare para lidar com aquela situação. Existe uma brincadeira na nossa língua portuguesa, onde o pessoal diz assim, a mente mente. Certamente vocês já ouviram isso. A mente mente. Aí eu completei. A mente mente e o corpo acredita. A mente mente e o corpo acredita. Porque o corpo acredita naquilo que a mente toma como real. E por que que esse conhecimento é muito interessante? A gente já sabe que se o medo é em relação ao futuro, quando aquelas sensações começarem a dominar a gente, né, sensações de medo no corpo, o primeiro passo é sempre respirar. Respira para se estabilizar. Depois você reconhece, é medo, futuro ainda não chegou. Eu vou tirar a atenção desse pensamento. Volto para a respiração, sinto o corpo, eu vou me envolver totalmente com o aqui e com o agora. E dessa maneira, a gente encontra um abrigo seguro, um porto seguro no momento presente. O momento presente é sempre um porto seguro. Lembra do ensinamento também, lá do início do curso. Raramente encontramos problemas no momento presente. Mas o problema é que raramente nos encontramos no momento presente. Agora, quando achamos que a ameaça está no aqui e no agora, mas não há ameaça no aqui e no agora, lembrem-se disso. A mente mente, mas o corpo acredita. Sempre que você sentir medo de alguma coisa que talvez esteja acontecendo no momento presente, o primeiro passo é sempre o mesmo. Respira. Talvez esse passo já te traga toda a solução. Respira profundamente, solta o ar devagar, sente o corpo onde ele está. Reconhece medo. Agora, eu tenho que me certificar se esse medo tem alguma relação com alguma coisa que realmente está acontecendo aqui. Porque se tem, ele é meu amigo,
e ele me preparou para lidar com a situação. Mas muitas vezes é só o que a mente está imaginando que está acontecendo no instante. Mas para isso, você tem que ter essa clareza. E o corpo acredita, porque às vezes as sensações no corpo são tão intensas que elas começam a convencer a mente que realmente tem alguma grande ameaça no aqui e no agora. Talvez alguns aqui já tenham tido crises de pânico. Eu já socorri algumas pessoas nessa condição. Eu já vi pessoas no hospital, né, já com os aparelhos dos exames, excelentes médicos falando, seu coração está perfeito, e a pessoa diz, não, eu estou com uma dor no braço esquerdo, eu estou com tal parte do corpo dormente, eu estou tendo um derrame. Aí o neurologista fala, você não está tendo um derrame, eu já fiz todos os testes, mas as sensações no corpo são tão intensas, né, que acabam estimulando a mente a acreditar cada vez mais que está acontecendo. Então, essa clareza, gente, é muito importante. O corpo reage à maneira que a mente está pensando. Não se assusta com aquilo que está acontecendo no corpo. Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu há bons anos também, quando eu ainda atendia as pessoas com reiki. Eu atendia um advogado bem jovem que tinha um desafio muito grande com síndrome do pânico. Então, ele se tratava com um psicólogo, ele se tratava com um psiquiatra, mas ainda assim o efeito do tratamento vinha muito arrastado, a vida dele estava absolutamente paralisada, o casamento dele ia muito mal. Então, a gente começou a se encontrar para conversar, e na época eu oferecia o reiki presencialmente. Numa das aplicações de reiki, logo depois da aplicação de reiki, graças a Deus, iniciou uma crise de pânico. Aí vocês podem perguntar, mas graças a Deus? Graças a Deus. Mas por que graças a Deus? Porque naquele instante eu vi uma grande oportunidade. Ele não vai ficar mais dependente de alguém fazer alguma coisa para ele se liberar desse pânico. Ele vai aprender a lidar com isso. Então ele não queria seguir deitado na maca de jeito nenhum, porque ele tinha a sensação que naquela posição ele estava morrendo. Qual foi a primeira coisa que eu pedi para ele? Respira. A respiração começou a ficar curta, alta, rápida. Apoiei a mão na altura do umbigo dele. Inspira, traz a respiração aqui. E nisso, ele já deu uma acalmada. Né? Aquela sensação que estava dominando ele já diminuiu um pouquinho, mas não resolveu. Mas trouxe para ele o espaço para alguma lucidez. Então eu perguntei assim para ele, me diz uma coisa, quantas vezes você já passou por isso? E ele me respondeu, não sei nem te dizer. Muitas e muitas vezes eu cismei que eu ia morrer e me desesperei. Aí eu disse para ele, quantas vezes você foi para um médico, para uma emergência? Já perdi a conta. O que você sempre ouviu do médico depois dos exames? Você não tem nada. Você está muito nervoso, você está com medo, você está em pânico, e acaba que dão um calmante para ele ali, um ansiolítico, e depois mandam embora. Aí eu disse para ele, então eu sei que você está sentindo isso tudo no seu corpo, não tenho dúvida, e a sua mente pensa de forma cada vez mais intensa, eu vou morrer, eu estou tendo isso, eu estou tendo aquilo, mas você sabe, olhando para essa mente, que isso não é real. Afirma isso para você mesmo agora, mantenha a respiração. Você sabe que essa é a maneira que a sua mente vem operando, e olhando com firmeza para isso, você já sabe que essas sensações do corpo são produzidas pelo que a mente está pensando. Você várias vezes já fez o teste, e ele seguiu deitado mais 1 minuto, mais 2, mais 5 minutos, até que ele relaxou. Aí quando ele relaxou, quando ele já não queria mais levantar, falei, agora você pode sentar. Guarda essa experiência como um tesouro valioso. Você reconhece quando a sua mente está
criando uma situação onde parece que você corre um tremendo risco no aqui e no agora. Você sente isso no corpo, mas você já sabe que a mente mente e o corpo acredita. Então você pode observar o medo surgindo e você pode desmascarar o medo. Agora, gente, é fundamental a respiração consciente. É fundamental o reconhecimento do medo. É fundamental que você aceite. Que você aceite. Em qualquer tratamento que você faça, e se vocês me perguntarem, você é a favor de um remédio psiquiátrico? Eu falo, claro que eu sou. Remédio psiquiátrico salva muitas vidas. É uma bênção divina. Tem pessoas que não vão ter condição de lidar com o medo dessa maneira, dependendo do ponto que já estão. Então, vão precisar de medicação e devem utilizar. Mas tem uma hora onde, possivelmente, de acordo com a orientação médica, o ideal é que esse remédio vai sendo reduzido até que seja totalmente retirado. Existem exceções? Existem. Talvez tenham pessoas que tenham que tomar a medicação durante a encarnação inteira e que assim seja, mas são exceções. Para a maioria, vai ser possível diminuir a dosagem, com orientação médica sempre, e tem uma hora que a gente vai ter que encarar o medo. A gente vai ter que aceitar o medo. Eu fico muito triste vendo pessoas, né, que por motivos muito pequenininhos, eu sei que a gente não deve medir o quanto a pessoa está sentindo, mas às vezes a gente sabe que o que desencadeou uma tristeza, o que desencadeou o medo, não é uma situação tão absurda. Então, que até certo ponto é natural estar triste, é natural sentir medo, mas imediatamente já entram com uma medicação e ficam anestesiadas. Não estão resolvendo nada e estão deixando de ter todos os aprendizados, o crescimento. Então, o medo é um dos grandes professores. O medo vai ensinar a gente, em algum momento, a sair da mente e a voltar para o coração. O medo é o mestre da mente pensante. Né? O ego, ele é movido pelo medo. Eu ouvi o ensinamento do Moody uma vez, eu pedi licença para ele interiormente, adaptei um pouquinho e coloquei no meu segundo livro. Perguntam para ele assim, o que é o ego? E ele responde, o ego é um fantasma que tem medo de morrer. O ego é um fantasma, é algo que não existe e tem medo de morrer. Todos os nossos medos estão na mente pensante. Todos os nossos medos surgem de uma noção equivocada em relação àquilo que verdadeiramente somos. Porque aquilo que verdadeiramente somos não nasce e não morre. É vida eterna. Então perguntam assim para o Moody, e o que é Deus? E a resposta dele é você sem ego. É você sem ego. Mas antes da gente conseguir se perceber sem ego, é importante a gente estruturar o ego. E é o que a gente está buscando fazer nesse curso. Trazer equilíbrio, trazer pacificação, estabilidade. O Sai Baba fala do ego de forma magnífica, quando ele diz que o ego lembra a cauda de um girino. O girino é aquele bichinho que vai se transformar num sapo. E o girino vive na água, enquanto o sapo vive dentro e fora da água. O girino não pode viver fora da água. E para que ele se movimente dentro da água, ele precisa da cauda. Se tirar aquela cauda, provavelmente ele morre dentro d'água. Mas depois que ele consegue sair da água, depois que ele se transformou num sapo, a cauda não tem mais necessidade. Então, enquanto a gente tem identificação com esse mundo externo, e o medo sempre vai ser fruto dessa identificação, a gente tem que cuidar da cauda do girino. A gente está aqui cuidando do nosso ego. Mas tem uma hora que a gente consegue sair de dentro d'água, tem uma hora que a gente consegue ir para outro campo. Aí nada mais que aconteça na água, nada mais que aconteça nesse campo da percepção sensória, corpo inclui isso, nada mais amedronta a gente.
Mas antes de conseguir essa estabilidade que vai propiciar esse mergulho para dentro, essas reflexões que eu estou trazendo para vocês são muito, muito, muito importantes. Então, lembre que existe um medo que a gente sente, que não costuma ser um medo muito intenso, mas um medo que sempre segue com a gente, que é o medo do bebezinho ainda, da criancinha. Será que eu vou dar conta? Será que sempre vai ter alguém para me ajudar? Então, você pode afirmar, sim, eu dou conta. O que surgir como desafio no momento presente, eu estou pronto para lidar. Tem um ditado que diz mais ou menos assim, ninguém carrega uma cruz mais pesada do que aquele peso que pode suportar. Eu já nem penso assim, eu estou lembrando do ditado, mas, em verdade, para mim, viver passa longe de ser carregar uma cruz. Se tem uma cruz, é o nosso próprio ego. E a gente tem que transcender essa cruz, a gente tem que transcender esse ego. Mas antes, a gente tem que trazer algum equilíbrio. Então, existe o medo como mecanismo de preservação, de autopreservação da natureza, que pode ser amigo, desde que ele surja diante de uma ameaça real. Então, a gente falou na aula de hoje que se a ameaça for no futuro, se eu tenho medo do que pode vir a acontecer e eu começo a sentir medo agora, o futuro ainda não chegou. Eu não posso fazer nada em relação ao futuro. A vida acontece no momento presente. Então, eu tiro a força desse pensamento, tirando a atenção dele, voltando a atenção para a respiração, sentindo o corpo. E o momento você vai se surpreender, que a sua mente viaja cada vez menos para o futuro, repousa cada vez mais no agora. E se eu tenho medo em relação a alguma coisa no aqui e no agora, se certifica que é real. Sendo real, toda energia que foi gerada pelo medo vai ter uma utilidade. Mas, percebendo que não é real, lembra, a mente mente, interpretou de forma equivocada, a partir de um condicionamento. O corpo acredita, respira com consciência. Você vai ver as coisas com clareza no aqui e no agora. E mesmo dentro de um assalto, por exemplo, foi o caso que eu narrei há alguns anos, você pode permanecer perfeitamente em paz. Um dos primeiros passos, ou o primeiro passo para o yoga, quando a gente estuda o Yoga Sutra, é a prática de ahimsa, é a prática da não violência. Muitas vezes o medo faz de nós pessoas violentas. Em função do nosso medo, a gente reage com violência. Mas Patanjali diz no Yoga Sutra o seguinte: quem pratica a ahimsa, a não violência, neutraliza toda hostilidade ao seu redor. Neutraliza toda hostilidade ao seu redor. Então, se você consegue se manter em paz num momento desafiador, mesmo quando há uma ameaça real que pode se aproximar de você, a tendência é que essa ameaça vá se minimizando. E a gente vai fechar essa aula com uma prática de respiração consciente e uma visualização criativa, que vocês vão poder fazer quantas vezes quiserem durante a semana, tá bem? E eu acho que vocês já perceberam na dinâmica de todas as aulas, a gente aborda a questão de uma forma bem psicológica, mas a gente sempre abre um espaço também para uma compreensão mais profunda. Lembra que a gente busca a paz no primeiro momento do lado de fora, paz permanente, onde tudo é impermanente. A gente já sabe que o caminho não é esse. Então, segundo estágio, que é o que a gente trabalha no curso, a paz depende menos do que está acontecendo do lado de fora, mais do como eu estou interpretando, mais em relação ao como eu estou olhando. É aqui que a gente está trabalhando. Eu fico em paz em função da maneira que eu observo o lado de fora, da maneira que eu me relaciono com o que acontece. Mas existe o terceiro nível, quando eu acesso a paz dentro de mim mesmo, a paz verdadeira. Então, o que a gente vai fazer agora tem a ver com isso. Podemos colocar
a coluna ereta novamente, como fizemos no início do encontro. Faz umas inspirações profundas, sentindo bem o corpo, ajustando o corpo, trazendo firmeza para ele. Se está numa cadeira, sente os pés no chão, as mãos repousam sobre as coxas. Fecha os olhos. Torna a sua inspiração um pouquinho mais profunda. A sua expiração um pouquinho mais lenta. E agora você repete mentalmente. Inspirando, estou aqui. Expirando, estou em paz. Inspirando, estou aqui. Expirando, estou em paz. Segue fazendo essa repetição, bem presente no sentir o ar entrando e no sentir o ar saindo. Sentindo o ar entrando, você diz mentalmente: inspirando, estou aqui. Sentindo o ar saindo, você diz mentalmente: expirando, estou em paz. Inspirando, estou aqui. Expirando, estou em paz. E sente o ar saindo devagar pelas suas narinas. Inspirando, estou aqui. Expirando, estou em paz. Depois da próxima expiração, deixa a repetição, deixa a respiração livre, mantenha os olhos fechados. E nesse instante iniciamos a visualização. Você se visualiza caminhando, descalço, descalça, num local de natureza, bem agradável. Você sente o contato dos seus pés com o chão, terra, pedra, grama, como você estiver visualizando. Você percebe em volta de você montanhas, árvores, um cenário com muito verde, o céu azul, pássaros voando. Você é capaz de ouvir os pássaros cantando, ouvir o som do ar tocando as folhas das árvores. Se você estiver perto do mar ou de uma cachoeira, o som da água. Você sente o aroma das árvores, quem sabe de algumas flores, o aroma da terra. Você sente o contato do ar com seu corpo. E você caminha com tranquilidade. Você caminha em paz. A cada contato de um dos seus pés com o chão, isso é, a cada passo, o seu sentimento é de estar massageando a terra,
Cada vez que você toca o pé na terra, você toca com carinho, com amor. Você cuida da terra a cada passo. E você está bem presente em tudo que está ao seu redor. As montanhas, as árvores, os pássaros, o céu. E olhando com muita atenção para toda essa paisagem, você ouve a voz do silêncio vindo de cada forma que os seus olhos tocam. E você ouve assim, do chão que você pisa: estou aqui, estou em paz. Você ouve assim, das montanhas: estou aqui, estou em paz. Você ouve assim das árvores: estou aqui, estou em paz. Você ouve assim dos pássaros: estou aqui, estou em paz. Você ouve assim do céu: estou aqui, estou em paz. Então, nessa caminhada, você vê um local que te convida para sentar e meditar. Quem sabe a sombra de uma árvore, uma caverna, sobre uma pedra. Quem sabe um local com sol bem ameno, bem agradável. Você se visualiza sentando nesse local. E nesse instante, você se sente pertencente a essa criação, que está sempre aqui em paz. Você se sente integrado a essa paisagem. Você reconhece que a essência que permeia absolutamente toda a existência é a sua própria essência. Você se reconecta com essa essência. Você sente o ar entrando e saindo do seu corpo nesse instante. E você volta a repetir, ao inspirar: estou aqui. E ao expirar: estou em paz. Estou aqui na inspiração, estou em paz na expiração. Estou aqui, estou em paz. Assim como as montanhas, as árvores, a terra, o céu, os pássaros e toda a criação. Estou aqui, estou em paz. Estou aqui, estou em paz. Na próxima expiração, já concluímos o exercício. Você pode abrir os olhos. Traz toda a atenção para o aqui, para o local onde você está, o que está acontecendo nesse exato instante, sem mente, sem pensamento. Uma montanha não tem pensamento. Por isso vive em conexão com o ser, com a essência, cuja paz é inerente. O mesmo vale para a terra que você pisa, o mesmo vale para uma árvore,
o mesmo vale para um pássaro, o mesmo vale para o céu, e o mesmo pode valer para você. Quando você compreender que aquilo que você é, que a vida verdadeira, não se define pelo que a mente pensa, mas está por trás. Como seres humanos, somos mais evoluídos que a montanha, que a árvore, que o pássaro, por termos a mente. O mundo infra-humano tem total segurança. Estou aqui, estou em paz, mas nenhuma liberdade. O mundo humano tem acesso a moksha, a liberação, a liberdade. Mas se não aprender a lidar com a mente, tem pouquíssima segurança. A gente está aqui para aprender a lidar com a mente. Então a gente lembra de Jesus, em determinado momento, no Sermão do Monte, diz assim para a gente: por que vocês se preocupam? Por que sentem medo em relação ao que vão comer, ao que vão vestir, aonde vão morar? Por que vocês sentem medo? Lá no final do ensinamento, quase no finalzinho, ele diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Tudo que a gente tem medo que falte, ou que a gente perca, nos é dado pelo Pai Celestial, pela consciência cósmica, pela essência, à medida que a gente busca manter essa conexão em primeiro lugar. E voltando no início do ensinamento, logo depois que ele pergunta, ele pede para a gente olhar os lírios do campo, olhar os pássaros no céu. Isso não é só uma metáfora para que a gente compreenda o ensinamento. É mais do que isso. É um ensinamento direto. Foi o que fizemos há pouco. Olha o céu, olha os pássaros, olha as flores. Se dá conta que todos são sustentados, mantidos. Todos estão em paz, graças ao Pai Celestial, que está dentro de nós. Quando a gente realmente faz essa conexão, tem essa compreensão, não tem mais espaço para preocupação. No finalzinho do ensinamento, o que ele nos diz? Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Mantém toda a sua atenção nesse instante. E além de manter toda a sua conexão nesse instante, com o que realmente, de fato, acontece nesse instante. Com esse instante como ele é, não como a sua mente está imaginando. Em algum momento, compreenderemos também um outro trecho desse ensinamento, quando ele diz: seres humanos de pouca fé. Qual de vocês pode fazer crescer um só fio de cabelo à custa de se preocupar com isso? Às custas do medo que sentem de ficar careca. O medo e a preocupação devem ser profundamente examinados. E eles são filhos de uma mente pensante desconectada do ser essencial, que a gente deve buscar em primeiro lugar. E depois que a gente começa a experimentar agir de acordo, seres humanos de pouca fé. A etimologia da palavra fé nos remete à fidelidade. Nós nos percebemos como essência e agimos de acordo com a essência. O nome disso é Dharma, ação correta. Nos Vedas, nós aprendemos assim: quem defende o Dharma, quem protege o Dharma, é protegido pelo Dharma.
Então, a verdadeira espiritualidade é o fim do medo, sem dúvida alguma. E eu finalizo a aula lembrando a vocês que o medo é o maior mentiroso que existe. Recordem de quantas vezes vocês já sentiram medo e vocês vão se dar conta que uma parcela ínfima desse medo se concretizou. Então, certamente sofreram muito mais por estar sentindo medo do que por aquilo que realmente aconteceu. Essa reflexão pode fazer muita diferença no momento que você estiver sentindo medo. O medo é o maior mentiroso que existe. Para quem já tem experiência espiritual, sabe que, em verdade, ele mente em tempo integral. Porque até mesmo quando acontece, né, aquilo que era o objeto do medo, isso não nos afeta de verdade. Porque nós somos a essência que sustenta essa existência. Tem um momento que essa forma vai se transformar, vai mudar. Mas no nível da essência, nada foi afetado. A paz que é inerente à essência, a felicidade que é inerente à essência, a sabedoria, o amor, vão continuar absolutamente imaculados. Então, queridos e queridas, assim encerramos a exposição da aula de hoje. E eu estou à disposição de vocês. Eu sei que a hora já avançou um pouquinho, eu peço desculpas, mas se vocês quiserem colocar alguma coisa, perguntar alguma coisa, fiquem totalmente à vontade. Eu estou muito feliz com a energia que esse grupo está gerando. A gente iniciou a aula, como é a proposta do curso, bem no campo mental, mas a aula terminou com uma vibração muito elevada. E muitas vezes o que é dito nesse finalzinho da aula, independente de ser compreendido ou não, porque já não é mais uma questão de compreensão, causa um efeito na gente capaz de produzir uma transformação. Eu estou lendo agora aqui da Ana Trindade, a palavra maravilhosa, e era o que eu ia falar, né? Pode vir a causar uma transformação maravilhosa, né? No sentido de despertar dentro de nós aquilo que é maravilhoso. Gratidão. Gratidão, querido. A gente dá graças a Deus, né, por tudo que a gente recebe. Oi. Oi. Oi, Carol. Carolina. Oi, eu estava esperando para ver se alguém tinha alguma pergunta, alguma coisa, mas eu queria, na verdade, era fazer até meio que um depoimento, assim. Você já ouviu isso outras vezes, mas eu acho que pode ajudar outras pessoas, assim como me ajudou, porque eu ouvi não tudo isso que eu ouvi agora, mas ouvi algumas coisas que ele falou há anos atrás e realmente foi transformador, porque eu tinha um medo assim imaginário, era do nosso padrasto, né, que é nosso pai. Eu tinha assim, durante, olha aí, talvez uns 10 anos eu passei assim todos os dias da minha vida, eu não conseguia falar com ele pelo telefone e por algum motivo, porque o celular não estava perto e tal, e eu entrava em desespero, mas era desespero assim físico, porque eu acreditava piamente que ele tinha passado mal, que ele tinha morrido, e aquilo me consumia fisicamente mesmo, até eu conseguir falar com ele. Nossa, minha mente me levava para vários
sentimentos horrorosos, sabe? E vivos aqui, né? Impressionante, tudo isso que ele falou, eu vivenciei. E começando a fazer os cursos, a yoga, o treinamento do Mapadeva, eu comecei a treinar isso tudo, e assim, hoje eu não tenho isso aqui, desse medo, assim, eu tenho a total segurança, sabe, entregue, já sei que é imaginário, enfim, eu queria compartilhar isso, o quanto é importante essa técnica simples que ele fala, da respiração, enfim, é impressionante, assim, quando eu lembro do como eu ficava, eu já voltei de viagens, porque eu achava que eu não conseguia falar, aconteceu, eu preciso voltar, enfim. E hoje eu não tenho nada disso. Eu queria compartilhar com vocês isso. Gratidão. Mais alguém? Então, gente, eu vou me despedir de vocês contando uma historinha bem conhecida, mas eu acho que fecha bem o nosso encontro de hoje. É uma história muito contada por swamis, por mestres budistas e possivelmente por professores de outras tradições. É a história do homem que vem andando pela floresta, está entardecendo, isso é, está escurecendo, e de repente tem uma corda atravessada no caminho, e ele olhando aquela corda, imagina que é uma cobra. E quando a mente dele diz que aquela corda é uma cobra, o que ele sente? Medo. Escurece rápido e ele está convicto que aquilo ali não é uma corda, que é uma cobra. Então ele sobe numa árvore e passa a noite nessa árvore. Ele passa a noite tremendo de frio e de medo. E a gente vê como o medo é péssimo conselheiro, porque cobra sobe a árvore. Mas é assim que ele passa a noite, tremendo muito, com frio, com medo, desconfortável, até que amanhece. Então, quando amanhece, a luz do sol clareia o dia, e olhando bem para aquela coisa que ele achava que era uma cobra, ele vê que é uma corda. E na hora que ele vê que é uma corda, quem fez a aula de yoga hoje, né, fez esse exercício no finalzinho da série, o suspiro de alívio, né, que significa o medo indo embora. É importante a gente perceber dois detalhes dessa história. Primeiro, o que faz com que ele pense que a corda é uma cobra é a escuridão. E o que faz com que ele perceba que, na verdade, aquilo não é uma cobra, é uma corda, é a luz. Uma mente muito agitada, emoções à flor da pele, mente condicionada é a escuridão. A gente não vai ver as coisas como são, a gente não vai ver as coisas com clareza. Então o medo possui a gente. Uma mente calma, presença no aqui e agora, compreensão que boa parte dos nossos pensamentos surgem a partir de automatismos, condicionamentos, associações. Toda essa consciência, a capacidade de tirar a atenção do pensamento e olhar para o fato como ele é, traz clareza. Então esse é o primeiro ponto. A gente tem que sair da escuridão e vir para a clareza. Mas o segundo ponto, em momento algum, aquela corda se configurava como uma ameaça. Mesmo enquanto ele achava que era cobra, continuava sendo corda. E é isso que a gente passa hoje. Aqui e agora somos espíritos bem-aventurados, imortais, mas olhando a partir daquilo que os sentidos percebem e com a mente presa dentro dessa percepção sensória, a gente está tomando uma corda por cobra. Mas não deixa de ser uma corda. Nada nos ameaça.
absolutamente nada ameaça aquilo que realmente somos. Mas esse é o nosso desafio. Para que a gente consiga olhar para as coisas de acordo com aquilo que elas realmente são, nós precisamos olhar a partir daquilo que nós realmente somos. Então a gente hoje fica por aqui. Fica a recomendação da prática da respiração consciente 2 vezes por dia. Meditem nas reflexões dessa aula de hoje e das aulas passadas também. Sempre que quiserem, façam o exercício que nós fizemos agora no finalzinho da aula. Se quiser fazer todo dia, pode fazer todo dia. E vai se sensibilizando que a gente está pisando com firmeza, né, nesse degrau da estabilidade mental, saindo do degrau da instabilidade do mundo, buscando um degrau de estabilidade mental, mas sabendo que a estabilidade mental nunca vai ser real. A gente sustenta por algum tempo e a gente precisa depois dar logo o passo para o degrau da espiritualidade. Namastê, gratidão, uma excelente noite para todo mundo e até quinta-feira.